Olá pessoal, essa é mais um estudo bíblico, tratando aí alguns aspectos bíblicos, teológicos, filosóficos dos 7 pecados capitais. A proposta é uma abordagem dentro da visão de Tomás de Aquino. Nós fizemos uma introdução, nosso último contato, e também abordamos aí o que Tomás de Aquino chamava da mãe dos 7 pecados capitais. Ele considera a soberba como sendo a mãe que pare outros 7 pecados. E aí então nós vamos hoje refletir sobre o primeiro desses pecados que nascem como filhas da soberba, é a vaidade. A vaidade é, então, considerado um dos primeiros pecados capitais, um dos primeiros 7 pecados capitais na visão de Tomás de Aquino. Um escritor, poeta e político italiano, nascido em Florença, Dante Alighieri, é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana. Ele é definido como il sumo poeta, o sumo poeta. Ele é autor de um livro clássico chamado A Divina Comédia, onde ele descreve uma viagem através do inferno, do purgatório e do paraíso. Primeiramente guiado pelo poeta romano Virgílio, autor de um poema épico também, chamado Eneida. Através do inferno e do purgatório, ele é conduzido então por Virgílio e depois no paraíso pela mão da sua amada Beatriz. Então a Divina Comédia é essa viagem que o indivíduo que morreu faz, passando pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, né? E ele faz esse escrito poético. Esse poema ele se chama Comédia, não por ser engraçado, mas porque termina bem, termina no paraíso. Esse era o sentido original da palavra comédia, em contraste com a tragédia grega, né? Que terminava em princípio mal para os personagens. Então Dante ele escreve a Divina Comédia. Então, descrevendo a sua viagem pelo purgatório, Dante sobe uma montanha. No início da subida, estão esperando os que se arrependeram quando já era tarde. E por isso, essas pessoas têm que aguardar a permissão para passarem pela porta de São Pedro antes de iniciarem a sua ansiada subida. No purgatório existem 7 círculos, cada um deles corresponde a um dos 7 pecados capitais, na seguinte ordem: orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Então, Dante, ele pega os 7 pecados capitais e ele coloca esses pecados como estando no purgatório, como formas de purgar aqueles que assim os cometeram ou viveram por eles na terra, antes de serem conduzidos ao paraíso, né? Os penitentes que foram soberbos, que foram orgulhosos, diferente da visão de Tomás de Aquino, que a soberba é a mãe, na visão de Dante Alighieri, a soberba, o orgulho, é um dos primeiros círculos dentro do purgatório. E na visão de Dante, os penitentes que foram soberbos, que foram orgulhosos, eles são no purgatório, então, forçados a andar com pedras nas costas para serem induzidos a sentimentos de humildade, para se tornarem humildes. Então, agora no purgatório, eles carregam pedras sobre as suas costas, sobre os seus lombos, pesadas pedras, e tem que andar subindo esse círculo no purgatório. Bom, essa é uma visão, claro, nós sabemos, de ficção, ou pelo menos
pode ser considerada dentro da teologia católica romana, onde há de fato o dogma do purgatório. Para nós só serve mesmo como uma ilustração, como um exemplo, né, que Dante usa para falar sobre esse pecado capital. Tomás de Aquino chama essa primeira filha da supérbia de inanis gloria, em latim, que quer dizer vanglória. Para Tomás de Aquino, a filha mais parecida com a soberba talvez seja essa chamada vaidade. Por isso ele fala de vanglória ou glória vã. De fato, a ideia de vaidade é diferente da ideia presente nos nossos dias. A comparação seria mais com vanglória mesmo. A consequência de quem possui um certo esplendor é glorificar a si mesmo, é buscar glória para si. E assim a perversão do bem da glória é precisamente a glória vã da vaidade. A perversão, repito, do bem da glória é precisamente a glória vã da vaidade, ou a inanis glória. Esse é, então, o primeiro pecado capital na visão de Tomás de Aquino, ou um dos 7 pecados, já que não há um primeiro, um segundo em ordem de importância, mas os 7 são considerados filhas, né, da supérbia. Para sabermos o que é vaidade, vanglória, é necessário considerarmos 3 significados que vão, a palavra vão, ou algo que é vão, admite. Vamos olhar para alguns textos bíblicos e fazer essas 3 considerações para entendermos a ideia de vaidade, porque a ideia é que é algo vão. Primeiro, Salmo 4, verso 2, diz: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Observe o contraste entre a minha glória, que Deus diz, e o amor que os homens têm à vanglória, à glória vã, à vaidade. Então a pergunta do salmista é: até quando os homens ainda buscarão, amarão a vaidade e tornarão a glória de Deus em vexame, buscando a mentira? Nós chamamos vão aquilo que não tem subsistência e as coisas falsas. É isso que a primeira consideração desse significado. Algo vão é aquilo que não tem subsistência, ou aquilo que é falso. Eclesiastes capítulo 1 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse é um texto muito conhecido e o que nós consideramos aí na ideia de vaidade é que chamamos vão aquilo que carece de solidez e consistência. Algo vão, algo de vaidade é aquilo que carece de solidez, não é sólido, não é consistente. Por isso o pregador diz: tudo é vaidade, porque embaixo da terra todas as coisas são mesmo sem solidez. Não há nada que possamos nos apegar e que seja algo sólido, senão Deus. Por isso Deus, o Senhor, é a nossa rocha, por causa da ideia de solidez, de consistência. Terceiro lugar, quando nós falamos de vaidade, é necessário considerarmos também um último significado. Nós chamamos vão aquilo que não é capaz de realizar o fim devido. Quando algo não consegue realizar o fim que se propõe, isso é chamado vão. Foi em vão eu ter feito isso. Ou seja, aquilo que eu fiz não concluiu-se, não pôde alcançar o fim que eu precisava, que eu queria. Isaías 49, verso 4, a parte A diz: Eu mesmo disse,
Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Sabemos que o trabalho é importante, trabalhamos e precisamos trabalhar para comer, etc. Mas sabemos que o trabalho não realiza um fim que ele se propõe, né? Às vezes um fim secundário que é nos alimentar, sim, mas o trabalho não é vanglória, não é vaidade, porque nós vamos percebendo, na medida que nós caminhamos, que envelhecemos, que morremos e que trabalhamos muitas vezes por coisas que não subsistem, por coisas às vezes falsas, por coisas não sólidas, por coisas sem consistência, por coisas que não vão nos levar à glória que achamos que o trabalho, que o dinheiro dá. Então, Isaías diz isso. Debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças, porque gastei as minhas forças buscando uma glória onde eu não posso encontrar. Por isso, nós sabemos que nós devemos nos gloriar no Senhor. Qualquer outra coisa que buscarmos glória será considerado vaidade. Com base nisso, nós podemos falar de vaidade em três sentidos. O primeiro deles, quando alguém se gloria em falso de algo que não tem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 7, ele diz: Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Podemos lembrar do exemplo de Jó também. O que esse texto propõe, o que Paulo propõe, é que nós não temos nada que procedeu de nós mesmos. Todas as coisas que nós temos procedem de Deus. Mesmo a nossa alma, e nós vemos isso quando alguém morre, ela torna ao pó, torna a terra, porque viemos da terra. E se a alma procede de Deus, ela retorna para Deus. Então, como nós vamos nos gloriar por alguma coisa que nós recebemos, que não procedeu de nós? Então, quando alguém se gloria em falso de algo que não tem, ele está então cometendo a vanglória, a vaidade. Segundo, podemos falar de vaidade também quando alguém se gloria de um bem que passa. Um texto importante também de Isaías, no capítulo 40, no verso 6 a 8, diz o seguinte: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a erva, toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o pó é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Essa noção da temporariedade das coisas passageiras também é algo presente nas Escrituras. Não podemos nos gloriar em coisas que vão passar, como a própria carne, a nossa própria força. O que Isaías está dizendo é que ela é como a erva, ela seca e as flores caem. Essa é uma importante compreensão. E por fim, podemos falar em vaidade também no sentido de alguém se gloriando sem o devido fim. Mateus 5, verso 16, Jesus diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Todo o fim da nossa vida é para a glória de Deus, assim diz a primeira pergunta e resposta no nosso Catecismo de Fé de Westminster. Nós vivemos para glorificar a Deus. Então, quando alguém se gloria sem o fim devido, ou seja, o fim não é para a glória de Deus, ele está cometendo a vaidade, a vanglória, porque o fim não é devido. Ou seja, em lugar de glorificar a Deus, em primeiro lugar, em lugar de ser útil para a salvação do próximo, né? Ou em lugar de motivar ou ser motivado à perseverança, como Paulo diz, pela recordação dos fiéis e as suas boas obras, nós somos levados a continuar firmes e perseverantes.
Então, quando essas três coisas não acontecem, não há glorificação de Deus, não é útil para a salvação do próximo e não me motiva a perseverar, então o fim não é devido. E então há vaidade, há vanglória. Se alguém deseja manifestar os seus bens ou se compraz na manifestação deles fora desses três casos, cai em vaidade. E pode haver vaidade tanto dos bens que se possuem, tanto como dos que não se possuem. Nós podemos ser vaidosos até com coisas que nós não possuímos, tanto de bens espirituais como de bens materiais. Então, o indivíduo não é vaidoso só em relação às coisas que ele tem, os bens materiais, mas muitas vezes nós somos, como cristãos, vaidosos por coisas espirituais, pela maturidade que nós temos. Para Tomás de Aquino, assim como a rainha e a mãe, a soberba, então, procedendo dessas 7 filhas, cada uma delas concebem outras mais. Então, Tomás de Aquino fala não só dos 7 pecados como filhas da soberba, mas como outros 7 pecados, netas da soberba, ou filhas de cada uma das filhas. Então, um exemplo disso são as filhas da vaidade. Quais são as filhas da vaidade na visão de Tomás de Aquino? Estão aí: desobediência, jactância, hipocrisia, contenda, pertinácia, discórdia e presunção de novidades. Como esses termos, muitos dos quais não estão presentes muito claramente dentro da nossa própria língua, vamos rapidamente falar sobre cada um deles, ou falar sobre as filhas da vaidade, sobre as 7 filhas da vaidade. Grosso modo, resumidamente, as filhas da vaidade, elas são um esforço para mostrar que não somos inferiores. São esforços que nós fazemos diante de nós mesmos, diante dos outros, diante de Deus, para mostrar que não somos inferiores. O primeiro desses esforços é a desobediência. A desobediência é um esforço para mostrar que eu não sou inferior. Porque eu não sou inferior, eu não me submeto a um superior. Então, a desobediência é um ato, uma expressão que fazemos para dizer que não somos inferiores aos nossos pais, aos nossos professores, por isso não vamos nos submeter a eles. Então, alguém que não quer submeter as próprias ações ao preceito de um superior, ou seja, alguém que é desobediente ao superior, ele está então se considerando ou mostrando que não é inferior e por isso ele não pode obedecer, ele deve desobedecer. A jactância é uma palavra não muito comum na nossa língua portuguesa e é também um esforço para mostrar que não somos inferiores agora por meio de palavras. Jactância é quando nós usamos das palavras para dizermos que não somos inferiores. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 5, verso 6, ele diz: não é boa a vossa jactância. Isso era algo que estava presente na igreja de Corinto. E ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, os coríntios estavam achando que eles eram melhores do que os outros. Por meio de palavras, então, eles se jactavam. Eles demonstravam uma das filhas da vaidade. Tiago também vai falar algo sobre isso. Tiago, capítulo 4, verso 13 e seguintes. Olha o que diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa
é maligna. Muitas vezes lemos esses textos, essas palavras, como a palavra jactância, e não compreendemos o que ela quer dizer. Jactância, então, é uma forma que eu uso para mostrar que eu não sou inferior. E eu uso através das palavras, dizendo que eu sou melhor que você, mais importante do que você, ou tenho mais do que você. A hipocrisia é uma outra das filhas da vaidade. A hipocrisia também é um esforço para mostrarmos que não somos inferiores agora, pelo uso de fatos fingidos. Um grande exemplo disso é os fariseus. Os fariseus são um grande exemplo de hipocrisia, algo que Jesus sempre estava lidando. Isso é um reflexo da vaidade do coração deles. Eles estavam usando de fatos, mas fatos fingidos. Eles estavam como atores fingindo aquilo que eles não, de fato, não eram. Por exemplo, os judeus eles tinham as suas horas certas de oração. Muitos cumpriam esses horários com coração sincero, mas outros eles se dirigiam à sinagoga ou ao templo procurando estar justamente nos horários de oração, quando eles estivessem chegando nas praças ou nas ruas de grande movimento, onde haviam pessoas em todas as direções. Então, quando desse a hora de oração, eles tinham que orar. Talvez você veja isso, até hoje os muçulmanos fazem isso, onde eles estão, eles dobram os joelhos e oram em direção a Meca. Os judeus tinham que fazer isso, eles tinham as horas certas de oração. Então o que acontecia? Eles esperavam para se atrasar para uma ida ao templo ou uma ida à sinagoga, para que quando eles estivessem no meio de uma praça ou entre uma grande multidão, eles tivessem que orar, porque deu tempo de oração. E a Escritura diz que eles oravam para serem vistos. Eles paravam e começavam a recitar as preces em voz alta, porque não deu tempo para eles chegar, né? Ou aparentemente não tinha dado tempo, porque eles haviam construído isso. Jesus ele faz referência a esses homens que queriam ser considerados como consagrados, como santos, mas que na realidade eram hipócritas. A palavra é ator, intérprete, que gostavam de ser vistos, admirados, reverenciados. A palavra usada por Jesus em Mateus 6,5 para praça é a palavra plateia em grego, que significa estrada larga, rua, um caminho. E essa é a noção, é a noção de ter uma plateia diante de si. Por isso, a ideia de hipocrisia. Lucas capítulo 14, verso de número 21, o texto diz: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, a ideia é as ruas da cidade, sai a plateia, né? É o que o texto está dizendo. Um outro momento onde esse texto aparece se encontra em Atos capítulo 5. Deixa eu procurar essa leitura. Atos capítulo 5, verso 15. Olha o que diz o texto. Que a multidão estava crescendo de crentes, né? A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas. Então a ideia de plateia, de praça aqui, é que eles estavam nas ruas e ali então eles começavam a orar para aparecer, né? Então essa é uma outra filha da vaidade, a hipocrisia. Podemos falar ainda de um outro esforço para mostrarmos que não somos inferiores. Uma outra filha da vaidade é a contenda. A contenda diz que eu não quero ser superado em discussões verbais. Nós não queremos perder uma discussão. Quando isso ocorre no nosso coração, nós estamos de alguma forma expressando a vaidade, ou uma das filhas da vaidade, a contenda. 2 Timóteo capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: recomenda estas coisas, Paulo falando a Timóteo,
Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. O que Paulo estava dizendo é que haviam discussões verbais querendo, de alguma forma, vencer, né? Não ser superado. Então, Paulo fala: evita essas discussões, essas contendas de palavras. Quantas vezes nós fazemos isso, especialmente relacionado à ideia teológica? Achamos que somos melhores e queremos defender e queremos argumentar e dizer que a nossa argumentação é melhor que a do outro, é melhor que a do outro, e etc. Paulo continua nesse mesmo capítulo, no verso 22, dizendo o seguinte: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Observe que a ideia não é vencer a discussão, não é contender para não ser superado, mas é exatamente para ganhar com mansidão, com amor, com paz, aqueles que se opõem, visando que Deus os faça arrepender, que Deus os retorne à sensatez. Ainda uma outra filha da vaidade é a pertinácia, que não é uma palavra comum também na língua portuguesa. Pertinácia também é um esforço para mostrarmos que não somos inferiores. Como? Me aferrando à minha opinião e não desejando assentir a um juízo mais acertado. Quer dizer que eu me apego à minha opinião, mesmo que eu veja, que eu ouça um juízo, um julgamento, uma proposta, uma posição mais acertada. Eu estou firme à minha posição. É aquela piada antiga que diz voou, mas é bode, né? Ou seja, eu estava olhando ali, achava que era um bode, aí falando, entrei numa discussão com um amigo, é um bode? Ele falou, não, é um urubu, é um bode, é um urubu, e aí depois aquele animal que eu não estava enxergando, ele voa. E aí o amigo diz, olha, viu, era um urubu, ele voou. Aí você responde, voou, mas é bode. Ou seja, a pessoa tão aferrada à sua própria opinião que ela não quer um juízo mais acertado. Uma outra filha da vaidade é a discórdia. Eu não quero ser superado em discussões verbais. Perdão, saiu errado esse texto. Eu não ajusto a minha vontade a de homens melhores. Essa que é a ideia de discórdia, né? Depois eu vou alterar o preze lá. Então a discórdia é um esforço para mostrar também que eu não sou inferior. Por isso eu não ajusto a minha vontade a de homens melhores do que eu. Essa é a noção de discórdia, está errado aí dentro do texto. Por fim, uma sétima filha da vaidade, neta da supérbia, é a presunção de novidades. O que é a presunção de novidades para Tomás de Aquino? Também é um esforço para mostrar que eu não sou inferior. E por isso, agora o erro saiu aí, né? Saiu o texto que era embaixo, saiu agora. Depois eu vou arrumar isso também. A presunção de novidades é usar fatos verdadeiros para suscitar admiração. Possivelmente, quando eu salvei esse slide, ele não conseguiu salvar até o final. Então, presunção de novidades é eu uso de fatos verdadeiros para suscitar admiração. Alguma coisa, então, que eu recebi, que eu ganhei, que eu conquistei, que eu tenho, que eu uso é verdade, mas eu uso isso para me envaidecer, para minha glória, para minha vaidade. Então, Tomás de Aquino chama isso de presunção de novidades. Deixa eu concluir então essa noção desse pecado capital
chamado Vaidade, na visão de Tomás de Aquino e as suas filhas, trazendo um mito antigo chamado mito de Narciso. Existem várias versões do mito grego de Narciso. Uma versão clássica é a de um autor chamado Ovídio, encontrada no livro 3, chamado Metamorfoses, né? Um livro completado no ano 8 depois de Cristo. Essa é a história, então, de Eco e Narciso. Um dia Narciso estava andando na floresta, quando Eco, uma Oréade, Oréades para os gregos são ninfas que habitavam e protegiam as montanhas, as cavernas e as grutas. As Oréades não eram imortais, mas elas tinham uma vida longa e elas não envelheciam. Então Eco era uma Oréade. Um dia Eco viu Narciso andando pela floresta e ela se apaixonou profundamente por ele. E seguiu Narciso. Narciso percebeu que ele estava sendo seguido e ele gritou: "Quem está aí?" E Eco repetiu: "Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí?" Por fim, ela revelou a sua identidade. Ela tentou abraçá-lo, mas ele se afastou e disse para deixá-lo em paz. Ela ficou com o coração partido e ela passou então daí em diante o resto da sua vida em vales solitários, até que nada além de um eco permaneceu nela. Nêmesis, ou Nemesis, a deusa da vingança, percebeu o comportamento de Narciso e decidiu punir Narciso por aquilo que ele fez com Eco. Um dia, durante o verão, Narciso ficou com sede depois de uma caçada, e a deusa Nemesis o atraiu para um poço, onde ele se inclinou, como você está vendo, e na superfície da água ele se viu na flor da juventude. Narciso não percebeu que era apenas o seu próprio reflexo, e ele se apaixonou profundamente por si mesmo, como se fosse outra pessoa. Por fim, Narciso, incapaz de deixar o fascínio da sua imagem refletida na água e percebendo que o seu amor não podia ser correspondido por aquela imagem, ele foi transformado em uma flor dourada e branca, que é a flor de Narciso. Poucos de nós fazemos esse trabalho para apontarmos o espelho para nós mesmos, né? E os 7 pecados capitais são, de alguma forma, um espelho apontados para nós mesmos. Como olhando o reflexo na água, não como Narciso, no fascínio por nós mesmos, mas curiosos para saber quem nós somos, como nos tornamos quem somos, por que fazemos o que fazemos, por que agimos como agimos. De fato, é essa a proposta do estudo dos 7 pecados capitais. Eu espero que nessa reflexão de hoje você possa ter olhado para a sua vida, eu e você possamos ter olhado para as nossas vidas e visto a importância de não buscarmos a glória de nós mesmos, de não buscarmos a glória senão a glória do Senhor, porque a nossa vaidade ela pode se tornar em nós como uma pedra que nós carregamos e que os outros veem diferente, mas nós mesmos carregamos pedras pesadas. Então a glória é para Deus. A nossa vida é para sermos úteis para a salvação do nosso próximo. Nós devemos sermos motivados para perseverança e não para recebermos glória por nós mesmos. Por isso, você não é inferior, mas você também não é superior. Se há necessidade de obediência a um superior, obedeça. Não use palavras para dizer que você não é inferior, você não precisa disso. Não use ações, fatos fingidos como os fariseus. Não queira ganhar discussões verbais para mostrar que você é melhor, entende mais. Não fique tão preso a uma opinião. Passe a sua opinião pelo crivo da palavra de Deus. Pode ser que haja um juízo mais acertado. Tente ajustar a sua vontade a de pessoas melhores, a de pessoas mais sábias, a dos de homens e mulheres de Deus. Não use fatos na sua vida, conquistas, para a glorificação de si mesmo.
Que Deus possa sim nos abençoar e como espelho possamos ficar curiosos por quem nós somos, porque fazemos o que fazemos, porque agimos como agimos e nos tornarmos homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Essa é a minha oração.